Começa agora o Tela 1 Debate, edição especial do Tela 1 que tem como objetivo esclarecer temas atuais com opiniões de especialistas. Nosso assunto de hoje é a implantação do metrô em Curitiba. Para debater o assunto, temos dois convidados, o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o engenheiro e arquiteto Lobomir Vicinski. Boa noite, Lobomir. Boa noite, Rafael. Sejam bem-vindos ao Tela 1. Boa noite, Emanuele. Boa noite para os alunos também. Boa noite para todos vocês, crianças. E a produção do Tela 1 convidou a Prefeitura de Curitiba a participar do debate, mas ninguém aceitou o convite. Após cerca de 3 anos de discussão, foi assinado o contrato de repasse de verbas do governo federal para a construção da primeira fase do metrô em Curitiba. O projeto prevê a ligação da região SIC-Sul até a Rua das Flores, no centro da cidade. A linha deve atingir mais de 14 quilômetros, sendo 2 quilômetros em vias elevadas e outros 12 subterrâneos. O percurso vai contar com 13 estações de embarque e desembarque, com espaçamento médio de 1 quilômetro entre elas. O valor total da obra deve atingir mais de 2 bilhões de reais. O governo federal deve ajudar com 1 bilhão de reais, vindo do Programa de Aceleração e Crescimento, o PAC. O restante dos investimentos vai ser mesclado entre recursos próprios da Prefeitura Municipal e de parcerias públicas e privadas. Para saber se esse projeto está sendo aprovado pela população, fizemos uma enquete com os curitibanos. Vamos assistir. A senhora acha que precisa de metrô em Curitiba? Precisa de metrô em Curitiba? Acho que sim. Por quê? Para ficar bem melhor a nossa vida. O sistema de transporte em Curitiba hoje está ficando sobrecarregado, obsoleto, devido às ruas. O metrô é viável desde que seja elevado, não conforme a prefeitura está solicitando, que seria o subterrâneo. Olha, a cidade vem crescendo de uma maneira bastante rápida e tal. Se é metrô ou outro meio de transporte, não sei, mas que é necessário uma ampliação, uma adaptação ao sistema atual, sem sombra de dúvida que é necessário. Aqui em Curitiba, para fazer o metrô é meio difícil, porque aqui o lugar aqui eu acho que para metrô não é muito bom. E não tem estrutura para... Seria a mesma coisa que Ligeirão, só que por baixo, sei lá, por baixo da terra, ou sei lá como que seria. Eu acho que não, eu acho que precisa melhorar o transporte que nós temos atualmente, que vai ser feito um investimento, um gasto medonho e vai continuar a mesma porcaria que está. Eu acho que precisa, sabe? Porque você vê que nem esse horário nosso aqui, o trânsito, os ônibus demora muito, a gente demora que nem se nós sair daqui, não sair com o da SIG, nós vamos chegar em casa à noite. Você acha que precisa de metrô em Curitiba? Acho. Bom, porque os ônibus vivem lotados, né? Daí vai facilitar bastante para chegar mais cedo em casa. Pelo trânsito também, que Curitiba está crescendo, está que nem em São Paulo. Cada dia que passa está maior o fluxo do trânsito e está piorando cada vez mais. Então com o metrô vai ficar bem melhor, né? Você acha que precisa de metrô em Curitiba? Eu acho que não, porque a passagem de ônibus vai ficar mais cara. Para começar, queremos saber a opinião do senhor Lobomir. Você é a favor ou contra o metrô em Curitiba? Da maneira que ele está proposto, eu sou absolutamente contrário. Acho que é um crime que vai ser cometido contra a cidade. Nós precisamos melhorar o sistema que nós temos. Isso é bom, precisa ser melhorado, não tem dúvida nenhuma, e há muitas maneiras de melhorar. E mais, o metrô, além do seu custo elevado, porque isso vai influir na tarifa, sabia? O metrô, a operação do metrô, vai custar quase 200 milhões por ano. A operação é o seguinte: pessoal, energia, controles, afinal, tudo que é ligado ao metrô vai custar aproximadamente 200 milhões por ano. Isso dá, sabe quanto? 16 milhões por mês. Você sabe quanto custa essa mesma operação utilizando ônibus? 4. Então tem 12 milhões que vão ter que sair do bolso de alguém, ou da prefeitura, ou na tarifa. Se forem para a tarifa de hoje custaria pelo menos 60 centavos mais. É simples. Hoje a tarifa é R$ 2,90? A tarifa real é R$ 2,80 praticamente. Mas a tarifa que o povo paga é R$ 2,60. R$ 2,60, é. Daí com mais 60 centavos. 60 centavos é para R$ 3,10. Exatamente.
eu fico com medo que a cidade seja lançada num buraco insolvente. Um buraco no sentido de uma escavação que comece e não termine, por causa dos vários rios e do solo de sabão de caboclo, que é notório aqui nessa cidade onde nasce o Rio Iguaçu, e um buraco no sentido da economia. Um buraco no teu bolso, que vai ter que pagar uma tarifa cara, um buraco na economia da cidade, que vai ter que arcar com 1 bilhão da Dona Dilma, mais meio bilhão dá o Beto Richa, mas vai haver ainda mais 700 milhões que vão ter que sair de algum lugar. Uma parte dos operadores e uma parte da prefeitura. Acho que a divisão que foi apresentada é 1 milhão da Dona Dilma. 1 bilhão. 1 bilhão da Dona Dilma, 400 milhões do governo do Estado, 300 da prefeitura, e há um rombo aí de 600 milhões que alguém que vai botar. Eles esperam que algum empresário coloque 600 milhões. Vai dar 2 bilhões e meio. A cidade toda, num ano único de trabalho, todo o nosso suor, o trabalho do seu pai, da sua mãe, de todos os que não podem vir para a universidade positivo, dos outros que estão lá na cidade industrial, dos que estão no comércio, todo o trabalho da cidade, o produto interno bruto da cidade, tudo que a cidade arrecada num ano é um orçamento de 5 bilhões de reais. Nós estamos falando num empreendimento que vai custar metade de todo o dinheiro que Curitiba arrecada num ano. O Lubomir fala num rombo de tarifa que vai obrigar a prefeitura a colocar 12 milhões por mês a mais como subsídio para que a tarifa não possa subir. A gente fica com um pouco de apreensão. Nós somos uma cidade exitosa. Nós vimos com orgulho a criação dos ônibus expressos, dos interbairros, dos alimentadores, dos ligeirinhos, e essa é uma discussão que une o Jaime Lerner ao Requião. É uma discussão que não é política, é uma discussão de amor a Curitiba, de não amarrar a nossa cidade no interesse paulistano, no interesse dos grandes empreiteiros, no interesse dos negocistas, no interesse daquilo que não serve para nós. Curitiba sempre foi inovadora, ela sempre fez o que ninguém fazia. De repente Curitiba fica atrasada, ela fica comprando como novidade aquilo que Londres já fez em 1854, Paris fez em 1900, Buenos Aires fez em 1912 e São Paulo começou a fazer em 1970 e até hoje não terminou. E várias velhas paulistanas se benzem quando ouvem falar no tatuzão do metrô, porque as casas caem. E esse problema, Lubomir, que o Rafael estava falando para a gente, de realmente escavar e talvez aí afetar esse é um problema muito complicado em Curitiba, porque tem 2 ou 3 quilômetros que são aéreos. Depois vem 2 ou 3 quilômetros que são num sistema que eles chamam cut and cover, que você escava uma trincheira de 11 metros de largura por 13 de profundidade, crava umas estacas, na cravação dessa estaca cai muita casa que tem do lado, porque cada vez que bate, né? E você tem o clima de Curitiba, sabe que o clima de Curitiba atualmente não tem chovido, etc. Mas Curitiba chove no mínimo 150 dias por ano. Você sabe disso. Todos nós sabemos disso. Chove 150. E você já imagina quando eles começarem a abrir esse buraco e começar a correr, e eles têm por onde vão tirar essa terra, massacrar a cidade. Sabe, ninguém fala no problema logístico. Os expressos sairão das canaletas e andarão nas vias rápidas. Durante 6 ou 8 ou 10 anos. Os bombeiros não terão como ir e vir, porque os bombeiros usam as canaletas. Os carros do SIAT não terão como ir e vir. Os carros de polícia não terão como ir e vir. A cidade vai virar um caos desnecessário. E o mais grave, e isso eu acho que é o pior, é que o nome metrô é falso, porque metrô é a abreviação do francês e do inglês de metropolitano. Metropolitano é o que começa em Araucária e termina em Colombo. É o que começa em Rio Branco do Sul,
passe por Almirante Tamandaré, chegue a Curitiba, vá a Pinhais, de Pinhais vá a Piraquara e de Piraquara a São José dos Pinhais. Metropolitana é Colombo, Fazenda Rio Grande. Agora, metropolitana não é do Pinheirinho até o centro. E é mentira que é SIC Sul, hein? Chega no centro. Começa no Pinheirinho e termina na Praça da Estação. Daí eu estão acho... mudando até a geografia da cidade, estão chamando a Praça da Estação de Rua das Flores. Eu acho, Rafael, que em tudo isso há uma falta enorme de criatividade. Sabe aquela criatividade que sempre caracterizou Curitiba e que nós amamos tanto? Né? Eu amo Curitiba, eu nasci nessa cidade. Cada vez que alguém faz uma coisa contra a cidade, eu sofro como se fizessem contra mim ou minha família. Eu nascia nessa cidade, eu vi essa cidade crescer, eu vi essa cidade se transformar. Então isso é muito Mas tem uma importante. coisa muito mais bonita. Você faz parte de uma geração que com a Fanchete Richibiter, o Jaime Lerner, o Luiz Garcês, né? A Dulce Auríquio, os técnicos que fizeram o planejamento urbano de Curitiba, vocês vieram antes que nós no Eu IPUC. gostaria, Rafael, só de concluir o meu pensamento. Vocês fizeram Então, o que eu acho nunca que tinha sido feito. virou uma cidade absolutamente burocrática. Esses governos aí, ultimamente, tornaram a cidade absolutamente burocrática, sem imaginação, sem nada. Isso não é um projeto Curitiba. Curitiba sempre teve imaginação. Por que não melhorar aquilo que existe, que pode ser melhorado e deve ser melhorado, nós todos concordamos, e não criar uma coisa nova? Estamos falando de mobilidade e a bicicleta. E a bicicleta, por que não? Desde que faça um projeto sério, porque dizer que fizeram ciclovia pintando a rua, isso é uma grande piada. Isso é uma grande piada, isso não é um projeto que permita o ciclista arrumar caminhos para passar de um rio ao outro rio. Curitiba é cortada por os rios, não é uma cidade amigável para o ciclista. Mas se nós gastarmos o mínimo de dinheiro, nós podemos ter alguma coisa extremamente boa para o curitibano. E o sistema que existe no mundo inteiro, nunca um sistema que existiu sobre pneus foi substituído por um sistema férreo. Só em Curitiba que eles vão fazer isso. Temos um sistema sobre pneus barato que funciona e que pode funcionar muito mais e vão substituir esse sistema. Você veja, não estou fazendo nada novo, Rafael. Nada novo. Isso é uma substituição. Eu acho que a universidade é o lugar onde a história tem que ser preservada. Por favor, confiram se eu errei. O metrô de Londres é de 1854, o de Paris é de 1900, o de São Paulo é de 1970. O que eu queria dizer é que a geração que me antecedeu no IPUC, eu sou mais moço do que o Lubomir, do que o Jaime Lerner, do que o Requião, eu sou de uma outra geração. Hoje eu tenho perto de 50 anos. A minha geração viu a geração anterior fazer o que o mundo inteiro nunca tinha visto. Rafael. Que é carregar 2.200.000 pessoas em ônibus de rápido trânsito, que é um número de metrô, sem trilho nenhum. A gente vai para um breve intervalo. Tá bom. Então já a gente volta com continuação sobre o debate da implantação do metrô em Curitiba.